Bem, boa noite, Léo, e a vocês todos que estão aqui, né, nesse espaço. Eu acho que, em relação à apresentação, tá ótimo. Só faltou a minha melhor parte, talvez, né? Eu sou casado com a Marileia e tenho 3 filhos, a Beatriz, o Roger e a Gabi. É uma parte importante, né? Talvez a mais importante. Não pode esquecer da patroa. Se E eu uma- esqueço da, se eu é, esquecer mas, da Jennifer que tá aqui atrás, ela puxa minha orelha depois. E a questão da minha pesquisa sobre literatura apocalíptica e Apocalipse de João, isso fez parte do meu mestrado, doutorado. Ao lado disso, eu acabei também entrando em questões metodológicas, né? E pensando como a Bíblia pode ser acessada por referenciais teóricos como análise do discurso, semiótica da cultura, que me levou assim a acessar o texto, e aqui nesses 2 momentos da minha formação, o texto bíblico, a partir das teorias do texto, das teorias da narrativa, das teorias do discurso. Então, isso acabou. O Apocalipse na minha vida acabou me levando a um mundo vasto, aí, especialmente da relação entre Bíblia e teoria literária, Bíblia e teorias do texto, etc. E por conta disso, outras coisas foram chegando na minha vida, mas em síntese mesmo, a minha área é a área de Bíblia, minha formação em Bíblia, o período, as cadeiras que eu ocupo na universidade são cadeiras ligadas à Bíblia, né, na Faculdade Unida, na graduação, no mestrado, doutorado, em torno de texto, Bíblia, e aqui também no pós-doutorado na FIURG, também na área de texto e Bíblia. E assim, o Apocalipse de João, na minha experiência, serviu como um tipo de porta de entrada para uma série de coisas, né? E hoje em dia eu tenho falado muito também sobre hermenêutica pentecostal, que é uma outra história, e também, de alguma forma, estudar o Apocalipse e a experiência religiosa por trás do texto do Apocalipse me levou à hermenêutica pentecostal. Há uma interessante e múltipla pesquisa sobre as experiências religiosas por trás do texto, né? Especialmente o Apocalipse de João, porque o Apocalipse de João até certo tempo era visto só como resultado de um processo literário, um processo redacional, criativo, e aquele acesso racionalista ao texto, né, tornava o Apocalipse só um tipo de quadro literário bem montado e aquelas imagens, a criatividade redacional do visionário João. Quer dizer, então, aí perguntava, por trás do texto, o que tem? Não tem nada, a não ser alguém que produziu aí uma literatura muito bem organizada, utilizando as memórias da tradição judaica de forma muito bem estruturada. Hoje em dia, até mesmo na academia, se considera a experiência religiosa, né? A experiência religiosa por trás do texto, né? E aqui a experiência estática, né? A experiência visionária que o texto carrega. Enfim. Então, é uma alegria estar aqui com vocês todos que estão aí no mundo acadêmico também, pesquisando suas áreas e tentando, de alguma maneira, dialogar isso com a experiência de fé, no desafio de estar numa universidade e tornar essa universidade um espaço também de produção de conhecimento que dialogue com o cristianismo. Acho que a ABC2 tem essa função também, né? De dialogar com a produção acadêmica, percebendo o quanto essa produção acadêmica pode incidir e pode provocar a nossa experiência de fé para bem, né? Para o melhor. E eu quero fazer um pouco disso com o Apocalipse de João, aqui, né? Eu dividi a minha fala em pelo menos 3 momentos, assim. Primeiro, uma pergunta óbvia, né? O que é um apocalipse? Quando a gente está falando de apocalipse, o que é um apocalipse? O que é isso, né? Depois, eu quero falar sobre apocalíptica e linguagem, porque aqui é o nosso calcanhar de Aquiles. E por fim, resumir aí a teologia do apocalipse, né? Em pelo menos 3 questões que me parecem axiais, assim, no apocalipse. O tema da esperança, da crítica e da adoração. Se eu pudesse usar aí palavras que pudessem
pudessem resumir o Apocalipse de João, seria a esperança, crítica e adoração. Enfim, primeira coisa, quando nós acessamos o Apocalipse, precisamos nos despir de discussões sobre escatologia tradicional. Então, é sempre engraçado, quando alguém me procura sobre o Apocalipse, você é pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, amilenista, você é... O que você é? Eu falei, eu sou nada disso aí, não. Eu não leio Apocalipse a partir disso, não. Por quê? Quando nós falamos da escatologia tradicional, obviamente que quando nós falamos de escatologia hoje, há uma discussão muito complexa em torno do conceito de escatologia, mas quando eu me refiro àquela escatologia tradicional que você encontra na teologia sistemática, na última parte da teologia sistemática, né? Que fica o tempo todo pegando o Apocalipse e conectando-o a outros textos para formar uma espécie de quadro de como será o fim, né? Aí você tem gente que acredita em arrebatamento antes da tribulação, arrebatamento depois da tribulação, tem gente que acredita no milênio como literal, outros entendem que Jesus vem antes do milênio, alguns vão falar que vem depois do milênio. Essas discussões da escatologia tradicional, inclusive no Brasil se estabeleceu a ideia dispensacionalista, que assim, se popularizou especialmente aqui com as igrejas pentecostais, algumas tradicionais, a Bíblia, né, uma Bíblia famosa, Scofield, que a tradução dela para o Brasil foi importante para o estabelecimento de um tipo de dispensacionalismo. Então, quando eu olho para o Apocalipse de João, quando nós lemos o Apocalipse de João, nós temos que ler o Apocalipse desconectando-o, primeiramente, de qualquer discussão sobre escatologia. Para vocês terem ideia, quando a gente fala de milênio, a gente gasta aí um mundo de textos e discussões sobre milênio. Eu sou amilenista, eu sou pós, eu sou pré. Veja, o texto de João tem uma pequena parte que fala desse tipo de quiasmo para uma função literária que o próprio texto nos explica qual é o lugar dele lá. Então, a escatologia tradicional vai pegar esse texto agora e vai fazer uma série de discussões que, a meu ver, são discussões inférteis para quem quer entender o Apocalipse. Aí depois disso, se você gosta de alguma perspectiva tradicional da escatologia, beleza. Aí temos que precisamos fazer outra discussão. A gente tem que sair do Apocalipse como texto, como literatura, e discutir escatologia, e a gente brinca disso e vê qual é a mais bonita, qual parece mais coerente. Então, assim, primeira coisa que a gente precisa fazer é desconectar o Apocalipse das discussões da escatologia tradicional. Segunda coisa que nós temos que tirar dos nossos olhos, e não pode servir como óculos, aquelas perguntas do tipo, eu vou ler o Apocalipse de maneira preterista ou futurista? Quer dizer, isso também não cabe. Um exemplo, quando você lê Gálatas, alguém te pergunta assim, você vai ler Gálatas de maneira futurista ou preterista? Por que nós não fazemos essa pergunta a quem lê, ou quem trabalha, ou quem produz coisas sobre Gálatas? Não, porque Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo em um contexto, para uma igreja, pensando em uma exortação pastoral. Eu falei, beleza, Apocalipse também. Então, isso às vezes até é usado como instrumento para desqualificar a leitura. Não, você é preterista, para você o Apocalipse é só do passado. Não, você é futurista, porque você olha para o Apocalipse só como se fosse uma expectativa do futuro. Não, você lê o Apocalipse de maneira idealista, simbólica. Quer dizer, também precisamos retirar esses pressupostos, porque todo texto bíblico precisa ser lido à luz, no mínimo, do seu contexto discursivo. O que eu chamo de contexto discursivo? A linguagem, ela se desenvolve dentro de uma teia simbólica que se estabelece na cultura. Então, todo texto, ele é produzido a partir dessa teia, esse sistema simbólico a partir do qual se fala, se produz, se cria. O Apocalipse, como um texto do mundo antigo, também assim veio à existência, né? Então, tem um cara chamado Yuri Lotman, que eu estudei na época do meu doutorado, que é um semioticista russo da escola de Tartu, Moscou, que ele vai usar o conceito de semiosfera, né? Quer dizer, o que é semiosfera? Semiosfera é
o sistema de textos que cobre como uma película a cultura. E esse sistema de textos é um sistema discursivo, não é simplesmente coisa, não é? É um sistema discursivo, e todo texto ele tem ele é formado, ele é produzido a partir dessa semiosfera. Então, quer dizer, qualquer texto bíblico, quando ele é produzido, ele está dentro desse sistema, ele parte desse sistema. Para entendê-lo, eu só posso entendê-lo dentro desse sistema. E esse sistema, inclusive, é nele que depois os leitores contemporâneos vão dar sentido para o seu próprio tempo. Agora, existem textos com mais potência simbólica e textos com menos potência simbólica. O Apocalipse, como diria a Della Collins, é um dos textos com maior potência. Ela chama Apocalipse de texto polilocal, quer dizer, um texto com potências de novos sentidos de acordo com o local. Na época, inclusive, no doutorado, com Paulo Nogueira, nós fizemos um curso inteiro só da recepção do Apocalipse na arte medieval. Então, você imagina, Hieronymus Bosch, essa galera toda, o quanto o Apocalipse é potente em sentidos. Quando a gente fala, então, o Apocalipse é sobre o futuro, sabe que é uma forma de acessar o Apocalipse nessa história da recepção. Como que na academia a gente costuma acessar o Apocalipse? Com uma obra literária, dentro de um sistema de significado, nessa teia aí de símbolos, a partir da qual produz sentido, e então, com isso nós podemos, então, depois ver o que ele disse para a gente hoje. Então, não é futurista, não é preterista, é uma leitura a partir das teorias literárias. Então, eu acho que para entender como esse texto, como que as imagens dentro desse texto funcionam. Terceira coisa, nós estamos entrando numa conversa que não é nossa. Porque quando Paulo escreve para as comunidades, é uma conversa que não é nossa. Não é? O Apocalipse de João também. O que isso significa? As imagens que aparecem no Apocalipse de João, elas estão ligadas a um conjunto, a uma gramática de símbolos e de ideias que são partilhadas pelos seus interlocutores. Então, o que para a gente é estranho, para os interlocutores do visionário João, é muito comum. Aliás, Richard Bauckham e tantos outros vão dizer com muita tranquilidade. Tudo que nós encontramos no Apocalipse de João, a gente tem na Bíblia hebraica e na tradição judaica do Segundo Templo. Nada daquilo é estranho. Né? O que João faz na verdade, por conta da sua experiência visionária, ele vai tornar a sua experiência visionária texto, e essas imagens vão ganhar novos sentidos no texto. Então, ele tem a experiência visionária, e agora, ao transmitir a experiência visionária, ele fará isso com o arquivo mnemônico, né, da cultura judaica, especialmente do judaísmo do Segundo Templo. A Jan Assmann e a Adela Assmann são dois professores da Alemanha que trabalham com teoria da memória. Eles trabalham a memória da cultura. E aí eles dizem que na cultura os textos vão para o arquivo e para o cânon. E esse movimento de arquivo e cânon de textos na cultura é um movimento muito complexo, de longa duração. Então existem textos e imagens que permanecem no cânon da cultura, depois vão para o arquivo, depois voltam. Assim, isso aconteceu com os textos bíblicos também, quando a gente olha a história da canonização. Mas o que ele chama de cânon são textos, imagens que são reutilizados, estão mais presentes no dia a dia e na formação das pessoas. O que a gente percebe no Apocalipse de João é a presença de imagens que pertenciam ao cânon da cultura judaico-cristã. Quando eu falo de cânon, obviamente não estou falando dos livros canônicos que foram canonizados séculos depois, não. Cânon como imagens que eram comuns. Por exemplo, imagens que eram tão repetidas pela tradição judaica e que hoje não estão nos livros canônicos da Bíblia hebraica. Como as imagens que estão presentes no livro de Enoque, no Testamento dos 12 Patriarcas, na literatura de Qumran, quer dizer, são imagens que eram imagens da cultura.
Mas como que você pode afirmar que essas imagens eram canônicas na cultura? Por conta da presença constante dessas imagens e a recepção dessas imagens o tempo todo na cultura judaica, inclusive presentes aí no Apocalipse de João. Né? Quando você tem no início do Apocalipse uma porta no céu que se abre e uma voz que diz, vem, aí o João tem uma viagem celestial, entra por essa porta, isso está em 1 Enoque, essa mesma ideia está em 1 Enoque. Né? E não só em 1 Enoque, como também no Apocalipse de Sofonias, no Apocalipse de Abraão, no Testamento de Levi, que eu vou daqui a pouquinho explicar um pouquinho, eu vou explicar o que significam esses textos. Então, eu acho que primeiro a gente tem que fazer isso, desconectar dessas três coisas. Né? Tirar a discussão sobre escatologia, não entrar nessa coisa se é preterista, futurista, e saber que estamos diante de um texto que é estranho para a gente, né? Para nós ocidentais, e hoje, por isso que nós precisamos entrar, né? Precisamos compreender essa teia de textos de imagens para entender o Apocalipse. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, o que é um Apocalipse? Aí você tem na abertura do Apocalipse de João, não é? A expressão Apocalipsis Iesu Cristo, quer dizer, né? Essa expressão Apocalipsis, né? Ou Apocalipsis, ela tem essa formação com a preposição apó, que é abrir, revelar. Então, Apocalipsis, antes de qualquer coisa, é um gênero de revelação. Então, assim, antes de pensar em Apocalipse como previsão do futuro, ou qualquer outra coisa, Apocalipse é um gênero de revelação. Quer dizer, é um texto que tem uma linguagem própria das experiências de revelação, de descortinar, de abrir, de mostrar alguma coisa. É um texto com traços visionários. Né? E aqui o Apocalipse ele abre dizendo que é uma revelação, uma visão de Jesus, dele, né? Sobre ele. Esse genitivo aqui não é um genitivo, a ideia de uma visão dele, quem ele seja. A expressão Apocalipse, que João utiliza, serviu para dar título a uma série de outros textos que carregam as mesmas características. As mesmas características do Apocalipse de João. Então, quando nós olhamos o Apocalipse de João, nós estamos dentro de uma tradição, tradição, antes de qualquer coisa, literária e de experiência religiosa. Enquanto gênero literário, ou seja, o Apocalipse enquanto texto, ele partilha de ideias, compreensões, linguagem, forma de outros textos. Então, a gente afirma que, além do Apocalipse de João, existem outros apocalipses. Livros da tradição judaica anteriores e também livros judaicos e também depois cristãos posteriores, considerados como apocalipse. Então, o Apocalipse de João, ele é uma obra, antes de qualquer coisa, um texto que está dentro de uma tradição literária. Aí já vem logo a pergunta, esses textos eram escritos para o quê? Por que se escrevia um Apocalipse? Qual era a função de um Apocalipse? Quando a gente fala, qual a função de uma epístola? A gente sabe comunicar, exortar. Qual é a função de um evangelho? Né? Promover a figura, especialmente de Jesus, porque Marcos quase que funda um gênero. Né? Qual que é a função de um salmo? Qual a função de um apocalipse? Né? Para responder essa pergunta, eu preciso entender o que é um apocalipse. Para que eu saiba o que é um apocalipse, eu preciso observá-lo dentro de uma tradição literária. Então, o Apocalipse de João é mais um entre outros livros que nós chamamos de Apocalipse. Enquanto gênero, né, você olha o conteúdo e a forma, o Apocalipse de João ele é a junção, como diz o Balkan, né, de três tipos de texto. Ele é uma epístola, ele é profecia e ele é apocalipse. Assim, o conceito de apocalipse, ele como apocalipse, é a sua forma mais visível, é o seu conteúdo,
Ele tem traços de uma epístola, porque ele, na abertura, ele tem uma abertura igualzinha, parecidíssima com as epístolas do Novo Testamento, e é uma literatura profética, porque o próprio João diz que chama de palavra da profecia. Só que quando a gente pensa, então, nesses três conceitos, enquanto Apocalipse, ele tem uma linguagem simbólica, dualista, que lida com um mundo que está em crise, esperando um mundo outro novo que virá. Enquanto a profecia, ele é um anúncio e uma denúncia. Aí você tem que perguntar o que ele anuncia, o que ele denuncia. E epístola, ele tem uma função, então, de exortar e falar especificamente para grupos e comunidades. Pronto, só essas três coisas já aterrissam o Apocalipse no primeiro século, né? E no sistema literário do primeiro século. Paul Hanson, um importante estudioso da Apocalíptica judaica e também do Apocalipse de João, ele escreveu um texto, The Dawn of Apocalypse, e ele diz que o Apocalipse, que ali nós temos três conceitos para entender a Apocalíptica e o Apocalipse de João. Apocalipse, apocalipsismo e escatologia apocalíptica. Esses três termos dizem o seguinte: Apocalipse é um livro, então é um gênero literário, é um texto que tem traços de outros textos. Primeiro Enoque, Testamento de Abraão, Testamento dos 12 Patriarcas, Jubileus, Segunda Baruque, Quarto Esdras, Apocalipse e Sofonias, Daniel, e tantos outros, né? Assunção de Moisés. Então, quer dizer, enquanto gênero, o Apocalipse é um livro, é um tipo de literatura que partilha ideias, imagens, estratégias literárias de outros livros. Então, é mais um Apocalipse entre outros Apocalipses. Então, as imagens que nós encontramos no Apocalipse de João, essas imagens estão presentes em outros Apocalipses também. O conceito de escatologia apocalíptica tem a ver com a visão de mundo que esses apocalipses têm. Que visão de mundo é esse? Que o mundo é dividido em duas eras, que esta era está jogada ao caos dos demônios e que uma nova era se estabeleceria. A ideia de que este mundo mal, que será substituído por um mundo bom, este mundo mal, que será substituído por um mundo bom, acontecerá por conta da ação de um Messias. Então, veja, a escatologia apocalíptica, para Paul Hanson, é uma espécie de ideia, imaginação que está presente na literatura apocalíptica e não só. Porque mesmo que, por exemplo, Gálatas não seja uma obra apocalíptica, nós temos a presença do imaginário apocalíptico lá. Eu vos tirei de uma era e coloquei em outra era, uma era má. Vocês agora estão numa, vocês saíram de uma era má para uma era boa. A ideia de luz e trevas que está em Tessalonicenses, esse dualismo, essa era e a outra era. Quarto Esdras diz: o Senhor não criou uma era, mas sim duas. Então, a escatologia apocalíptica, quer dizer que essa visão de mundo da apocalíptica, isso está presente nos apocalipses e fora dos apocalipses. Você tem livros do Novo Testamento com uma linguagem apocalíptica. Aliás, alguns dirão que os principais temas que nós temos no Novo Testamento, esses temas estão ligados à história da apocalíptica. Reino de Deus, céu e inferno, julgamento final, mundo cheio de demônios, e um líder de demônios. Isso tudo é da linguagem apocalíptica. Isso não tem na Bíblia hebraica, por exemplo. Então, isso é tudo da literatura que surgiu no Segundo Templo. E apocalipsismo seria, então, os movimentos, os grupos sociais que carregam e produzem esses livros e que carregam essa imaginação apocalíptica. Então, Apocalipse, escatologia apocalíptica, apocalipsismo. Apocalipse, gênero literário, né? São livros que têm as mesmas características. Escatologia apocalíptica, você aqui, é uma visão de mundo, né? Que encontramos nos apocalipses e fora deles.
e apocalipsismo é o termo usado para identificarmos os movimentos sociais, né? Os grupos que carregam. Alguns vão dizer que as primeiras comunidades cristãs eram comunidades apocalípticas. Provavelmente. Provavelmente. Porque se você der uma olhadinha na imaginação do Novo Testamento, é uma imaginação extremamente vinculada a ideias que estão presentes na apocalíptica judaica. Então, tem um autor chamado Boccaccini, é um italiano, líder de um grupo de pesquisa chamado Enoch Seminar, que minha biblioteca está toda encaixotada aqui, senão eu vou pegar um livro desse grupo, que ele vai dizer que os primeiros cristãos, que as primeiras comunidades cristãs eram comunidades enoquitas. Provavelmente é possível, né? Você tem a citação de Enoque no Novo Testamento, como se fosse um livro canônico. E as ideias que encontramos em Enoque bem presentes nas primeiras comunidades cristãs. Enfim, mas aí é uma outra coisa. Então, quando nós falamos de Apocalipse, nós estamos dentro desse mundo de ideias, de perspectivas, de movimentos, de grupos. Dentro dos livros conhecidos como Apocalipse, nós temos pelo menos 2 tipos de subgêneros. Apocalipses históricos e apocalipses de viagem além mundo. O que eram os apocalipses históricos? Eram aqueles que dividiam a história de forma metafórica em períodos. Um exemplo, Daniel, que divide a história com uma estátua. Vocês lembram da estátua? Cada parte da estátua, um período, os 4 animais. Mas não só. Por exemplo, as parábolas de Enoque, o Apocalipse dos animais. São textos que nós não conhecemos, mas da tradição judaica. O Apocalipse dos animais divide a história em 4 ou 5 animais, né? E cada animal representa um império ou um período. E o último animal é sempre aquele que representa o tempo do visionário para produzir esperança. Tá vendo? Esse último animal foi destruído e nós somos nesse período, logo a salvação virá. Mesma coisa, Daniel. E o Apocalipse de Viagem além mundo são textos apocalípticos que narram experiências de visionários que vão no céu. Posteriormente, depois do 3º e 4º século, surgem os apocalipses de Viagem além mundo, que também vão para o inferno. Por exemplo, a visão de Túndalo, a Divina Comédia, tem a presença desse tipo de linguagem da apocalíptica de Viagem além mundo. Então, o que eram os apocalipses de Viagem além mundo? Eram textos que narravam a ida de visionários para o céu. Aí você tem, por exemplo, o Testamento de Levi, que diz que Levi foi ao 7º céu. Você tem 1 Enoque, que vai falar de 4 céus. Você tem outros textos da Apocalipse judaica que diz que o visionário foi até o 10º céu. De quem vocês lembram quando a gente fala de ir ao céu? De quem vocês lembram? Paulo, então. 2 Coríntios, capítulo 12. Só que Paulo disse que foi no 3º, né? Levi foi mais do que ele. Levi foi até o 7º. Então, esses apocalipses são muito comuns. Nesses apocalipses, nós temos a tradição chamada tradição da Merkavá, que é o acesso ao trono carruagem no céu e ao templo celestial. Então, quer dizer, Jesus, em Lucas capítulo 4, faz uma viagem além mundo. Ele vai ao deserto. O texto diz que ele vai em pneumática, no Espírito, ou pelo Espírito. Então, você percebe que é a mesma tradição. Paulo vai ao 3º céu. E João, o céu se abre e ele é levado ao céu. Então, você tem 2 tipos de apocalipses que se desenvolvem na tradição judaica. Apocalipse histórico, que faz nós chamamos de profecia ex eventus. O profeta está aqui na última parte da história e ele conta como se estivesse no início da história. Então, entende? Aí o que ele está dizendo, que é o último animal, a última parte da estátua, na verdade é o tempo dele, para os seus ouvintes terem esperança de que Javé interverá e mudará a história de Israel. Então, são 2 tipos de apocalipse.
E isso nos ajuda a entender o Apocalipse de João enquanto gênero. Por quê? O Apocalipse de João é um apocalipse de viagem além mundo. Porque João vai ao céu e contempla coisas no céu. Então, como diz gente como Christopher Holland, o Céu Aberto, né, uma tradução livre assim, o Céu Aberto, o livro dele, ele vai dizer, o Apocalipse de João, para além da questão escatológica, ou seja, escatologia como previsão de que o fim vai chegar, né, é uma descrição do céu. E é isso mesmo. O Apocalipse de João, ele tem o interesse de descrever o céu. O capítulo 1, ou melhor, do capítulo 4 ao 11, ele contempla um culto no céu. O que João contempla no céu é um culto que termina no capítulo 11. Ele testemunha isso. E qual a razão, qual o sentido de um apocalíptico contemplar um culto no céu? Óbvio, é para dizer que o culto na terra está em crise e precisa ganhar esse modelo. E aquela compreensão da linguagem apocalíptica, aquilo que acontece no céu se estabelece na terra. Então, a partir da ideia do gênero, quando a gente olha para o Apocalipse de João, ele é mais do que um texto de catástrofes do futuro. Ele é, antes de qualquer coisa, um texto típico do mundo judaico do primeiro século e antes, de descrição de como o céu funciona. Então, um exemplo desse tipo de coisa. Quando Enoque entra no céu, ele vai no templo e encontra no templo línguas de fogo, todas espalhadas pelas paredes do templo e onde está o trono. Aí quando você fala línguas de fogo, o que vem na cabeça, né? Atos 2. Então isso que Enoque contempla isso, contempla o trono, vê como o céu funciona. Tem um livro chamado Livro Astronômico, que pertence ao que nós chamamos de Pentateuco Enoquita, que Enoque tem 5 livros, e entre eles o livro astronômico, que ele vai ver como que a chuva, o sol, as estações se estabelecem. Na linguagem de Enoque, os anjos fazem isso. Os anjos é que movimentam todas essas coisas. Então, a linguagem apocalíptica é uma linguagem que apresenta a experiência de um visionário que vai no céu e contempla como o céu funciona, como o céu se organiza. Quando João entra no trono, ele vê um culto. Ele entra no meio de um culto, assim. Se você perguntasse para João hoje, João, o que está acontecendo no céu? Ele vai dizer, está acontecendo um culto lá. Deus está sentado no trono, tem uma série de animais, e o Senhor está sendo coroado. Não é à toa que o Apocalipse tem traços litúrgicos, né? Porque a ideia é que esse tipo de culto no céu se desse aqui na Terra, na própria experiência da leitura do Apocalipse. Como que começa o Apocalipse? Assim, bem-aventurados, ou melhor, bem-aventurado o que lê, bem-aventurados os que ouvem. Quem lê é singular, quem ouve é no plural. Algumas traduções se equivocam a colocar tudo no plural. Mas no texto grego é bem-aventurado o que lê, bem-aventurados o que ouvem. Quer dizer, era um texto litúrgico, lido na comunidade, para que a comunidade, inclusive, experienciasse essa coisa do culto celeste se estabelecer na Terra. Não só isso, né? Para que a comunidade entrasse na batalha que João está propondo, a partir do capítulo 12, mas nós vamos falar aqui no finalzinho da nossa conversa. Então, beleza. Isso é um Apocalipse. Gente, estou falando com vocês aqui, eu gasto 6 meses explicando num curso de Bíblia. Então, cada coisa que eu disse aqui é um mundo de questões que a gente precisa. Se vocês conseguirem anotar algumas coisas, por exemplo, dos conceitos que eu falei, depois procurem, que isso vai ajudar demais a entender não só o Apocalipse de João, mas todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento. Que linguagem é essa do Apocalipse? Primeiro, é uma linguagem do mundo antigo, então não dá para querer que o Apocalipse fale das coisas como nós modernos falamos. Então, a linguagem é simbólica, os números são representativos, os seres que aparecem apontam para coisas. Na imaginação do visionário, aqueles seres são reais. A linguagem do Apocalipse é uma linguagem que lida com imagens, com imaginação. É uma linguagem que quer provocar imaginação. O visionário quer que os seus ouvintes entrem no jogo das imagens. Então, quando ele fala de dragão, de bestas, ele não quer assustar simplesmente.
E nem está fazendo uma linguagem cifrada, tá? Isso é um equívoco. Não é linguagem cifrada. Outro dia eu estava vendo o pessoal falando do Apocalipse e citando lá, citando as músicas que foram produzidas na época da ditadura militar, como se o Apocalipse fosse tipo uma linguagem, né, caminhando contra o vento, sem rede sem lenço nem documento, geni, como se, tá vendo? É ditadura, eles estão falando de forma cifrada. Não, o Apocalipse não faz isso. O Apocalipse, ele cria mundos com a linguagem. Ele quer que os seus ouvintes habitem esse mundo criado pela linguagem. Não está brincando, ele está usando linguagem cifrada. É simbólica, é diferente. Quando ele diz que o dragão deu poder para a besta que sai do mar, ele está dizendo que o próprio Satanás, que é o dragão, que ele diz que é o dragão, está animando e dando vida e autoridade ao sistema político, religioso e econômico que aquele ser que sai do mar é. Então não é só uma linguagem cifrada, vocês entendem? É uma descrição da realidade. Ele não tá, tipo assim, ele está falando de forma para que Roma não entenda. Não está nem aí para que o João escreve. Então, ele está escrevendo para a comunidade e ele está dizendo o mundo é uma habitação do Satanás, que é típico da linguagem apocalíptica. A linguagem apocalíptica é trágica. E eu estou usando aqui trágico de maneira bem livre, tá? É uma linguagem que demoniza o sistema e o mundo e diz: se envolver com isso é se envolver com o próprio Satanás. Ele não está usando uma metáfora simplesmente aqui, uma linguagem cifrada como as músicas na ditadura faziam, não. Ele está dizendo, com a imaginação do mundo antigo, que o sistema é dragônico. Não é? Então, é uma linguagem que lida com imaginação, é uma linguagem que lida com dualismos o tempo todo. Por isso que é tão radical. Apocalipse é radical porque a linguagem apocalíptica é dualista. Este éon é mal e o próximo éon é bom. Né? Simples assim. Ou você está do lado do cordeiro, ou você está do lado do dragão. É tanto que a partir do capítulo 12 do Apocalipse, até o 22, há ali quase que um manual de guerra, o que não era incomum. Nós temos em Qumran um negócio chamado rolo da guerra. 4QMMT. Que é um documento que apresenta uma guerra que acontecerá no final dos tempos, em que os filhos da luz vão guerrear contra os filhos das trevas, os anjos e os demônios, numa batalha final. E quando os filhos da luz estivessem perdendo, o Messias vem e vence a guerra. Quer dizer, o capítulo 12 tem esse dualismo, essa radicalidade. Quer dizer, você está lá de quem? Né? Então, essa é a linguagem do Apocalipse. Na linguagem do Apocalipse, A e B podem habitar o mesmo lugar. Pode ser a mesma coisa ao mesmo tempo. A pode ser B, depende depende do olhar. Ó, um exemplo dessa linguagem que está... É a linguagem da imaginação. É a linguagem onírica, é a linguagem dualista. É uma linguagem simbólica. Então, não dá para ficar racionalizando, por exemplo, o Apocalipse, João. Ó, aqui, capítulo 5, que é o livro e o cordeiro. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os 7 selos? Os selos, não havia ninguém na terra. Então, dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Isso é Zacarias, capítulo 14. Ele se aproximou e recebeu o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha harpa, taça de ouro cheias de incenso, que são corações dos santos, e eles cantavam um cântico. Aí você tem um cântico aqui, e depois você
os selos são abertos e o primeiro selo são os famosos 4 cavalos, né, do Apocalipse. Então, veja, você tem aqui uma linguagem que mistura imagens. Ele é leão, ele é raiz da tribo de Judá, sabe? Você tem uma linguagem que mistura coisas. Tem uma parte, capítulo 16, que as orações como incenso viram bombas que são depois jogadas no mundo. Então, quando nós olhamos o Apocalipse, nós estamos diante de um tipo de linguagem que é uma linguagem cheia de símbolos. Os números não significam só números. Os personagens não significam só personagens. Há uma subversão da linguagem. As imagens são imagens que podem ser uma coisa e outra coisa ao mesmo tempo. Não é? Não é uma linguagem, não é um texto linear. Então, você tem lá, do capítulo 4 ao 11, uma história. Depois, do capítulo 12 ao capítulo 22, a mesma história contada diferente, de forma diferente. Você tem a imagem de coisas que vão e voltam. Você tem um sistema, textos que vão sendo, que vão se desenvolvendo, de repente, aí tem interlúdios, que são afirmações quase que apêndice, anexas ali, sabe? Ou discursos que aparecem no meio do texto que aponta para uma realidade ahistórica. Então, não é um texto linear. Você não está diante de um texto que você tem que, do capítulo 1 ao 22, como se ele estivesse numa linha. Por isso que não dá para fazer um mapa da história usando o Apocalipse, porque ele vai e volta, repete as coisas. As 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Você imagina, são 7, 7, 7 numa onda linear. Não, não é. Porque o último selo contém dentro de si todas as trombetas. E as taças expandem o que já foi dito que aconteceria nas trombetas. Então, não é linear. Vai se expandindo como reflexos mais fortes da mesma coisa. Os capítulos não são capítulos que estão interconectados, eles vão e voltam. Então, a linguagem do Apocalipse é uma linguagem típica dessa literatura, né? Então, é uma linguagem simbólica. Eu não posso ler aquelas imagens, aqueles números, como se eu estivesse lendo questões conectadas à literalidade, né? Então, 7 não é só 7, então, no 7 tem valor de experiência visionária, 7 tem valor de descrição da realidade, não é? Então, não é só a perfeição, por exemplo, tem a ver com a completude, com a potência. Um tempo, mais um tempo, outro tempo. Quer dizer, isso aqui tem mais a ver com a linguagem típica do Apocalipse. Ele poderia dizer, olha, vai demorar muito, mas ele fala 1000 anos. Entende? Então não dá para você fazer um mapa linear do Apocalipse, por várias razões. Primeiro que a linguagem ela é cheia de dualismos. Céu, terra, o que acontece no céu se concretiza na terra. Então, capítulo 11, o cordeiro é entronizado. Se o cordeiro é entronizado, então ele é entronizado na terra. Ponto. Acabou o Apocalipse. Aí não, ele abre novamente o capítulo 12. Vi um sinal no céu. Você tem um culto, do capítulo 4 ao 11, um culto que se desenvolve, e o ápice qual é? O Cristo ser Senhor entronizado. Capítulo 12 em diante, ele volta a falar a mesma coisa, só que de outra forma, chegando a uma guerra final, porque a linguagem apocalíptica na literatura judaica, perpassada pela violência, pela guerra. Então, a guerra é comum na linguagem apocalíptica. Estou falando com vocês, tem uma obra chamada Rolo da Guerra, que é um texto apocalíptico que trata o fim dos tempos nessa lógica de guerra. Aí você fica lá vendo Gog e Magog, essas coisas, e tentando aplicar isso à Rússia, aos Estados Unidos, o que não cabe. É a mesma coisa que pegar uma linguagem do mundo antigo e enfiar água lá dentro das questões políticas que são complexas do nosso tempo. Ali está dizendo o seguinte, o bem, no fim das contas, sempre vencerá. Agora, isso acontece de várias formas. Então, para resumir, assim, quando a gente fala da linguagem apocalíptica, ela é uma linguagem dualista, quer dizer, esse mundo é mau, o que virá é bom,
é cheio de demônios. Pra você ter ideia, no livro de Jubileus, que é uma releitura de Enoque, diz que os espíritos que saíram dos corpos dos gigantes, que é uma outra discussão, porque na tradição judaica os demônios vêm dos corpos dos gigantes. Isso é literatura apocalíptica. Não é à toa que lá nos evangelhos eles quebram correntes, né? Então, assim, e esses gigantes eram ictos, fortes. Né? Então, esses seres malignos infestam o mundo. E um deles, o Mastemas, chega para Deus e pede para liderá-los. E ele lidera esses espíritos. O que Jubileu está dizendo? O que o livro de Jubileu está dizendo? Que este mundo aqui é cheio de demônios. É mau. Por isso que o Messias, em Lucas, vence os demônios, entendem? Vence Satanás, expulsa os demônios. Por quê? A linguagem apocalíptica em ebulição. O fim chegou, o fim está chegando, o Messias chegou. Né? Lá no Apocalipse, esses seres malignos, eles estão o tempo todo atuando e serão aprisionados e condenados. Né? É a linguagem apocalíptica. Então, esse mundo é mau e o mundo que virá é bom. Há uma linguagem simbólica. Né? Primeiro, céu e terra estão conectados. Por isso que o Apocalipse ele é enviado, a mensagem, as cartas são enviadas para o anjo da igreja. Gente, anjo da igreja aqui não é pastor. É uma linguagem da apocalíptica. É de um anjo para outro anjo, que representa uma comunidade. Vocês lembram como que é? Jesus fala para o anjo, e o anjo fala para João, e João comunica ao outro anjo. Comunicar ao anjo é comunicar à igreja. Porque não tinha pastor nessa época, né, irmão? Não tinha essa coisa de pastor. Então é a linguagem apocalíptica, é a linguagem dualista. Céu e terra conectados. Dualista, aqui é mal, aqui é bom. Escolha se está de um lado ou está de outro. Não tem meio termo. Né? Não tem meio termo. Então você não pode ler o Apocalipse de maneira literal. É loucura isso. E muito menos querer achar que é possível encontrar referencialidades futuras ou referencialidades agora das imagens do Apocalipse. Sabe? As duas testemunhas, as duas torres gêmeas, o anticristo, né? O Macron, e essas coisas todas. Então, quer dizer, isso é subverter a palavra de Deus. Pronto. É ser contra a palavra de Deus, porque Apocalipse é a palavra de Deus, certo? Mas é a palavra de Deus do jeito que quer ser, não do jeito que nós queremos que seja. Então, tem que respeitar o gênero literário do texto, tem que respeitar o que esse texto faz, tem que respeitar as imagens e como essas imagens querem ser interpretadas, né? Então, linguagem da apocalíptica. Por fim, o que esse Apocalipse produz? Aí a gente entra, talvez, no tema que vocês propuseram. O Apocalipse serve para três coisas. Primeiro, crítica. Crítica do quê? João escreve as 7 igrejas. A gente tem que lembrar disso. Como que se estrutura o Apocalipse? Capítulo 1 a 3, as cartas. 4 a 11, não é? Primeira parte. 12 a 24. 12 a 22, segunda parte. 1 a 3 é simples. Ele está dizendo, o que eu estou dizendo aqui é para as igrejas, para as 7 igrejas. Quem são essas 7 igrejas? Não são metáforas das igrejas no futuro, nada disso. 7 igrejas são igrejas da Ásia. E 7 por quê? Representa muito a ideia da totalidade das igrejas daquele contexto. Se você der uma olhada no mapa, as 7 igrejas fazem um círculo na Ásia. Que quer dizer o seguinte, para todas as igrejas. Né? Quem é João? O João é um profeta apocalíptico, conhecido por essas igrejas, e que pode falar com essas igrejas sem se apresentar. É João apóstolo? Provavelmente não. Porque ele não se apresenta como apóstolo, não está ligado ao apóstolo, a nenhum apostolado, ele se apresenta como profeta, como visionário. Provavelmente um carismático pentecostal do primeiro século, porque ele tem visões. Ele é um judeu, como qualquer judeu da época, um judeu que tinha experiências estáticas. Ele vê a voz, ele cai em choro, ele tem visões. Isso é típico do judaísmo do segundo tempo. Ele é um apocalíptico, né? E ele está escrevendo para essas 7 igrejas. Há pelo menos 2 problemas. Um problema interno. Tem Jezabel, tem Nicolaítas, né? Tem os seguidores da doutrina de Baal.
Interno porque tem gente ali que está questionando a autoridade de João e não aceita as orientações de João. João tem um certo problema com uma liderança feminina, que é a Jezabel, que a gente não sabe quem seja. E João tem problemas externos com judeus e com o Império Romano. Judeus porque ele, inclusive, chama eles de sinagoga de Satanás. Mas qual o problema de João com os judeus dessa região? Eles estão muito helenizados. E João tem um problema sério com a cooptação dos grupos religiosos pelo Império. E que cooptação é essa? Não é uma cooptação, por exemplo, simples, é cooptação pelo discurso. O Império Romano tinha um discurso de paz, do tipo, o mundo está numa unidade profunda e o imperador, o promotor dessa paz. Por isso que embriaga as nações buscavam em Roma essa relação pacífica e essa calma no mundo. Aí nós temos um conceito que é a Pax Romana. A Pax Romana era um discurso sobre o mundo que cooptou judeus e parte das igrejas cristãs. Não há perseguição nesse contexto. Todas as perseguições que João aponta para perseguições futuras. Então, há uma relação amistosa, e isso incomoda João. Ele diz, tem um Antipas aí que foi morto. Ele é o primeiro, tá? Porque esse povo é assim. Esse sistema é assim. Aí ele vai falar da economia, capítulos 18, 19 do Apocalipse, vai falar dos mercadores, da navegação, do sistema econômico romano, e vai falar, como vocês podem acreditar que estão em paz com esse sistema do jeito que ele funciona? Então, há um discurso de paz que era cantado pelos poetas romanos, que era anunciado pela arquitetura romana, que era estabelecido religiosamente com culto ao imperador, que celebrava o imperador como um ser divino ou como representante dos deuses. Olha só que doideira, a igreja estava sendo cooptada por isso. A igreja, o problema de João com Jezabel é que ela leva o povo a comer carne. Que doideira é essa, carne? Claro, porque a carne era distribuída nos festins romanos. Então, o pessoal participar disso, eles estavam indo para o Rock in Rio e João não estava gostando. Então, assim, participar disso, para João, era uma profunda traição a Deus. E ele vai explicar por que uma traição a Deus. Por quê? O ser que sai do mar e o ser que sai da terra são agentes do dragão. Ele vai dizer isso. Agentes do caos. O dragão é caos, da desordem. O João é um contradiscurso crítico e profético à cooptação do sistema. O Império Romano, discursivamente, conseguiu cooptar, e a igreja, de maneira conivente, aceitou essa cooptação. João está dizendo, olha, vocês estão debaixo da força do dragão. Vocês não podem ser cooptados. Ninguém pode tomar o lugar do cordeiro. É por isso que ele vai colocar, de um lado, o cordeiro e de outro, a besta que sai do mar. Você tem aqui uma estrutura muito clara de duas potências que se arrogam Kyrios, Senhor. O imperador e o seu sistema religioso político, Cristo e o seu martírio. Aí a pergunta de João é, de que lado vocês estão? E a linguagem que ele vai usar é essa linguagem apocalíptica. Por quê? Porque para João, todo projeto político e de poder tem tendências dragônicas, é isso. E todas as vezes que a igreja é cooptada por isso, ela pode estar sendo, na verdade, um instrumento na mão de um poder maligno, sem se dar conta. Então, o Apocalipse tem esse caráter profético, crítico, porque ele denuncia especialmente a relação entre igreja e potência política. E ele vai dizendo, eu vi o que realmente Roma é. Eu vi o que é. É uma besta, é uma mulher sentada no dragão, ela embriaga. E essa Roma será punida com todas as suas mazelas. E quem estiver com ela será punido também. Então, não é uma simples ameaça, é um livro de exortação de qualquer coisa. Saia da Babilônia. Aí aquelas imagens de estrelas que caem do céu, outros seres que saem da terra,
Tudo isso são estratégias discursivas para dizer o que vocês chamam de ordem, na verdade é caos. Por isso que no final do Apocalipse não haverá mais mar. Porque mar é caos, é assim. Então, o Apocalipse é um texto crítico. Critica a cooptação, critica a assimilação, critica o não rompimento das comunidades cristãs com os projetos do sistema romano. Aí veja, João diz, alguns de vocês não sujaram a roupa. Só que, pelo jeito, a maioria estava muito bem. Segundo, é um texto de adoração. Por que de adoração? Óbvio, porque todo o Apocalipse de João está criticando um tipo de tendência de adoração a esse poder imperial. Você tem um culto ao imperador, que é criticado no capítulo 13, lá das duas bestas. E um sistema que é vinculado à figura do imperador, como se ele fosse um ser divino. Jesus, o Apocalipse vai fazer uma paródia disso. Vai chamá-lo de dragônico, de fraco, dizendo que o único Senhor a ser adorado é Jesus. Por quê? Porque, como diz o capítulo 5, ele morreu e ressuscitou. Então, ele é o Senhor da história. Só ele pode tirar os sete selos. Somente ele vem para julgar as nações. Ele é entronizado no final de todas as coisas. Cristo e o seu poder é o alvo de todo o sistema de adoração no Apocalipse de João. Os cânticos que nós encontramos no Apocalipse, a liturgia proposta do Apocalipse, apresenta Jesus como Senhor. E só ele é o Senhor, e ninguém mais. Então, quando você aponta a adoração para Cristo, é uma crítica profunda ao sistema de adoração ao Império Romano. Então, é um livro crítico, de crítica profética, de adoração e de esperança, obviamente. É aí que vem, então, o depois. Quando a gente lê os últimos capítulos do Apocalipse, novo céu, nova terra, nova Jerusalém, todas essas imagens, novo céu, nova terra, nova Jerusalém, porque é um judeu escrevendo, né? Então, se fosse um americano, talvez seria Nova York, né? Então, é Nova Jerusalém. É o seguinte, vale a pena resistir, vale a pena não ser cooptado, porque esta terra, esta criação será restaurada, não destruída, restaurada, renovada, para que aqui volte a se estabelecer a lógica do Éden. Então, qual a esperança do Apocalipse? Que este mundo mau e todos os impérios sempre cairão. E no final, novo céu e nova terra estabelecerá a vitória daqueles que tiveram coragem de não se submeterem à força e à pressão do discurso do império. Então, a grande esperança do Apocalipse não tem a ver com descrever de maneira quase como um mapa do futuro as coisas que acontecerão. A grande esperança do Apocalipse é todo império cai. O caos será tornado ordem. E no fim dos tempos, né, que já começa em Cristo, nós viveremos por toda a eternidade numa nova criação, novo céu e nova terra. Então, o Apocalipse, dentro dessa linguagem, dessa estrutura, desse gênero, vai denunciar, vai convidar a adorar e vai encher os seus interlocutores de esperança. Pronto, agora isso serve para a gente hoje. E muito, muito. Talvez colocar o Apocalipse no futuro sem percebê-lo como implicações para o nosso tempo é um ato de covardia, para não termos coragem de fazer a mesma crítica que ele fez. Porque com muita facilidade na história, a igreja foi cooptada por projetos político-partidários que se parecem demais com o discurso que Roma tinha. Então, colocar o Apocalipse para frente talvez seja não ter coragem de enfrentar suas implicações hoje. Pronto, entendendo isso, eu acho que o Apocalipse tem muito a nos dizer, agora mesmo e sempre, como disse no decorrer da história. Bom, é um pouco disso aí.